bom? A gente vai corrigir a questão número 9 do caderno amarelo de linguagens. É uma questão de interpretação de texto e de entender alguns conhecimentos um pouco mais específicos em relação à função da linguagem. Vamos ao texto, então. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza é a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelas negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso mediático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética, que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética de diversidade. Palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Santana J. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Dossiê. Trabalho de educação básica, margens interdisciplinar, versão digital, Abaetuba. Isso aqui foi um artigo. E um artigo ele tem uma linguagem muito mais específica, muito mais focada em passar uma informação. Isso vai ser importante no futuro dessa questão. Então vamos ver o que a questão pede para a gente. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Pensando no que pede a questão especificamente, a gente tem que entender essa questão de função referencial. O que quer dizer a função referencial no texto e dentro desse texto? A função referencial ela tem uma função de informar, de passar uma mensagem de forma objetiva e direta. Sem querer necessariamente trazer floreios, uma linguagem mais literária, ela está ali apenas pela informação, para informar, sem dar a opinião do autor para querer convencer o leitor de alguma coisa, é apenas a informação ali, só e somente isso. Então, o que o texto quer que a gente faça aqui? Que a gente entenda que o que no artigo tem a ver com essas estruturas de função referencial e também entender aqui nas alternativas, as 5 alternativas, qual das 5 tem mais a ver com essa função. A. Impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Faz sentido essa, bastante na verdade, porque a questão da impessoalidade quer dizer que é uma linguagem que é distante do autor, ele não está se colocando no texto, querendo dar a opinião dele em relação a algum tema. Ele está só apontando informações, apontando fatos. Então A faz sentido. B. Seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Aí que tá. Essa questão de seleção lexical é algo que pode parecer um pouco confuso, complexo, mas porque a questão está pedindo que a função referencial, isso não faz sentido. Não é nem necessário explicar o que seria isso, porque poupando o tempo, tu vai pensar que seleção lexical não tem muito a ver com isso. Porque na linguagem referencial não tem uma seleção de palavras ou de termos ou de sentidos para passar uma mensagem. Isso é muito mais em textos literários, que fazem uma seleção de termos para expressar alguma ideia. Aqui é uma questão muito mais distante, muito mais impessoal e objetiva. Então a B não faz sentido. C. Metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Aí que tá, a metáfora ela nunca vai aparecer num texto com função referencial. Porque a metáfora tu vai estar querendo dizer uma coisa através de outra coisa. E aqui, na função referencial, tu só vai dizer uma coisa e ponto. Sem pensar em outros sentidos, possibilidades, significados. Ela vai ser o que ela é. Ponto. Então a C também não é. D. Nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras como inferiorização e desvalorização. A nominalização é um processo que aqui também não faz sentido, porque não há uma criação consciente e criativa de palavras. Aqui, nesse texto, nesse resumo, apenas a vontade, a ideia de passar uma ideia. Não houve um pensamento de derivação de palavras, de aglutinação, ou seja lá qual for o processo de formação de palavras. Aqui isso não entra em foco. Aqui, na função referencial, pensando, é sempre isso, mas é importante que nessa questão isso não tem muito a ver. Então a D também não faz sentido. E por E,
Adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista com ética, como em ética da diversidade e descolonização estética. Aí que tá, não é o interesse do autor em criar uma terminologia antirracista. Ele não está querendo se posicionar, ele está apenas dando uma informação. Não há um uso de adjetivos para criar uma ideia, criar um pensamento em relação ao texto. Ele só quer, olha só, houve essa pesquisa apontou tais fatos. Ponto. Então aí também não faz sentido. A única que faz sentido aqui é a impessoalidade na organização da objetividade das informações. Como em esse artigo tempo finalidade e evidencia-se que exatamente isso, é impessoal, objetivo. Alternativa A, então, é a que a gente ficou. Então tá, gente, muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho do YouTube para pegar as nossas notificações. E até mais. Tchauzinho.